Fala galera do YouTube, quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser mangaka. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar o Luffy de One Piece. Então se esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos para o vídeo. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar o Luffy de uma maneira mais simples e prática possível para quem tá começando a desenhar por agora. Eu vou estar desenhando pelo Libs Paint, um aplicativo do celular. Eu vou estar usando a versão Pro, mas tanto faz a versão que você for utilizar. E eu tô desenhando pelo dedo. E tanto faz se você for desenhar no digital ou no Illustrator ou qualquer outro aplicativo, os conceitos se aplicam independente da plataforma que você desenha, tanto no computador ou na mão mesmo, tradicional. Então, para estar começando, eu fiz a bola lá para centralizar o desenho, fiz a linha para centralizar, fiz o queixo, fiz mais ou menos o esboço da orelha dele e fiz o torso do personagem, fazendo uma caixotona. E usei esse caixotona que eu fiz, eu acho que ficou meio dura. Eu acho que eu deveria ter feito 3D, normalmente, como a maioria das pessoas fazem, que é 3D. É porque eu tô estudando mais ou menos esse formato de desenho, que é mais ou menos fazer os personagens em 3D, os esboços. Mas eu não tenho tanta experiência assim, então fica meio torto, eu acho. É duro. A minha definição seria duro. E sobre a carne que tá segurando, eu fiz também nada mais a mesma coisa, simplificação de forma. Primeiro eu fiz uma bola esférica, depois fui fazendo os detalhes e colocando profundidade nesse personagem. Simplesmente é algo muito importante você simplificar, porque simplesmente se fosse fazer direto, como tá na imagem de referência, poderia não ficar exatamente como o ideal. Seria mais ou menos. E aí depois eu fui fazendo com os detalhes na roupa, principalmente na parte de baixo. E fui fazendo uma tentar diminuir um pouco mais o torso e aumentei um pouco mais a cabeça para encaixar um pouco melhor. E fui fazendo alguns outros detalhes, principalmente a mão. E na mão usei a técnica que eu uso em todos os personagens que eu faço. Já que eu tenho muita dificuldade em fazer mão, eu simplesmente faço quadradão na mão, os dedos principalmente. E fica um dedo parecendo Minecraft, fica parecendo Minecraft, mas eu gosto deles, eu gosto desse estilo. Por enquanto eu não tenho tanta habilidade assim em fazer mão, eu acho que eu prefiro fazer esse tipo de estilo de mão. E vocês que já acompanham o canal do YouTube, você deve ter visto o desenho que eu fiz do Sonic, que é mais ou menos esse mesmo estilo de personagem, que é fazer uma mão quadradona. E sobre a roupa, eu fui fazendo alguns outros detalhes, fui colocando mais alguns detalhes separando, deixando um pouco mais proporcional. Fiz a parte de baixo também, do músculo, que é os gomos do peito. E quem não sabe quantos gomos tem no peito, é o peitoral maior, que é essa parte grande do peito, e 3 gomos. Mas aí só aparece 2 porque um tá sendo cobrido pelo lanche dele, a carne. E muita gente se confunde nessa questão de gomos. Muita gente acha que é 6, 7, tem gente que faz 30, tipo o Scanor, tipo surreal. Mas o ideal é somente 3, que é a proporção ideal do personagem de uma pessoa, é 3. E eu fiz também a boca, pra fazer a boca, eu fiz uma boca um pouco diferente da imagem de referência, porque eu não gostei tanto da imagem de referência, porque eu achei meio esquisito. Apesar que minha boca também não ficou lá, essas coisas conhecidas também. Eu fiz uma linha verde ali para centralizar novamente o desenho e agitar um pouco mais o nariz e facilitar na hora de fazer o olho e o nariz também. E também fiz alguns outros detalhes. Eu fiz comecei a fazer o cabelo e o chapéu dele. O chapéu dele é bem simplesão, tipo, é mais ou menos um semicírculo que eu não achei que ficou tão bom assim. Eu achei meio esquisito, eu diria. Porque uma parte ficou mais longa que a outra. Tipo, a parte de trás ficou mais longa que a outra. Isso ficou bem notável, principalmente na linha arte. Coisa que eu deveria ter corrigido na linha arte ou ter remodelado um pouco mais no esboço. E fiz a mão lá quadradona também. Eu não gostei tanto dessa mão, achei que ficou muito esquisita. Sinceramente, ficou muito esquisita demais. Mas é aquele negócio, eu tô aprendendo a fazer mão, então qualquer mão que eu fizer é melhor do que esconder simplesmente a mão. Então se você não quiser fazer a mão do Luffy, faz. Faz a mão, porque tipo, mesmo que fique zoado, se você ficar com medo de fazer, vai ser pior.
Você nunca vai aprender a fazer. Nada que você tem medo de fazer, você consegue aprender. Remodelei também. Fiz aquela cicatriz que o Luffy tem na cara. E também remodelei uma coisa muito importante, que é o chapéu dele. Eu fiz algumas ondulações no cabelo para não ficar simplesmente reto, que eu gostei muito desse estilo. Mas eu não gostei tanto foi da textura que eu apliquei nesse chapéu, mas eu vou falar disso depois. E sobre a line art, eu fiz mais ou menos o que eu já faço na line art, basicamente corrigindo algumas coisas, remodelando algumas coisas, deixando um pouco mais inclinado ou um pouco mais arredondado, dependendo das coisas que eu fiz. E basicamente é isso, véio, tipo, e contornando partes um pouco mais grossas e finas, que é uma coisa que pouca gente faz, normalmente as pessoas ou fazem riscando line art ou fazem 100% reta, que é um problema muito crônico que a maioria das pessoas fazem, que eu acho, pelo menos, que eles deveriam fazer fazendo profundidade no desenho, basicamente. Uma parte da line art, por exemplo, específico, no pescoço dele, eu fiz a line art um pouco mais grossa. Na parte que encontra no gogó, principalmente dele. Eu fiz mais grossa do que eu fiz no olho dele, ou na boca. Porque isso, simplesmente para dar um pouco mais de força ao personagem e não ficar 100% reto. Tipo, ficar todas as linhas da mesma altura. Ia ficar muito esquisito, apesar que nesse desenho eu não usei tanto, mas tem outros desenhos aí que eu fiz no canal. Ou no Instagram que vocês podem estar vendo com mais profundidade. Por desenho, eu usei um tom diferente de pele. Eu usei um tom de pele mais claro, é o que eu costumo utilizar. E também eu utilizei uma sombra de cor. O que seria uma sombra de cor? Mais ou menos seria uma sombra de cor azul e roxo também. Tipo, eu fiz uma sombra roxa, que é mais ou menos para, sei lá, fazer uma pintura diferente, um tom de pele um pouco diferente, ainda mais na imagem de referência que é essa daí. Nessa imagem de referência, eu logicamente mudei algumas coisas, mas o principal que eu mantive foi a parte da sombra ser colorida, não simplesmente ser um tom normal de pele. Mas primeiro fiz o tom normal, como eu vou fazer, que é acinzentado, e depois eu fui colocando o tom de roxo, usando o pincel pasta macio para quem usa o Bispaint. Mas para vocês que faz por lápis, seria interessante vocês deixarem acinzentado mesmo, não simplesmente fazer de roxo. Eu acho que o papel é bem mais difícil do que fazer no Bispaint. Sinceramente, no Bispaint é bem mais fácil pintar. E sobre a roupa dele, do Luffy, eu fiz um vermelho normal, vermelho um pouco rosa. E também fiz algumas sombras nele, mas bem poucas sombras, ou mais ou menos onde seria a sombra da roupa. Então, se vocês não têm muita noção de como fazer sombra na roupa, isso é um problema. Simplesmente eu nem usei em tanta precisão a roupa dele. Tipo, a imagem de referência, não usei como base somente a roupa dele, a imagem de referência. Porque a imagem de referência dele, não gostei tanto, eu achei poderia ter mudado um pouco mais. Aí eu simplesmente no Ibis Paint também eu coloquei textura também. Outra coisa que eu coloquei é textura na roupa dele, do Luffy. Eu usei textura quadriculada, que é uma textura do Ibis Paint que fica parece um tecido. E eu usei nesse personagem também, eu testei várias outras coisas também, como essa questão da textura. E embaixo também eu coloquei textura também. E na parte de cima também dele eu coloquei textura. E fiz algumas outras coisas diferentes nesse desenho, mas esse é o principal core do desenho. Mas eu acho que foi isso que eu fiz no Luffy, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!